Eu comprei R$ 500 de Bitcoin ao longo de 30 e poucos dias. Foram 31 compras de Bitcoin. E no momento atual que eu gravo esse vídeo, eu estou tomando prejuízo em todas as posições. Literalmente todas as posições dessas compras que eu fiz agora. E aí eu tirei 4 lições para comentar contigo aqui. De repente você tirar algum aprendizado também para você, para evitar determinados erros ao longo dessa tua trajetória como investidor ou como comprador de Bitcoin. Beleza? Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se você já me conhece, cara, já deixa o like aqui, já, se não está inscrito, se inscreve. E vamos lá para as 4 lições. Primeiro, antes de começar as lições em si, por que eu decidi fazer esse movimento? Eu expliquei em outro vídeo aqui, vou dar uma resumida. Lá em 2021, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre Bitcoin e criptomoedas em geral, eu comecei a comprar não só Bitcoin, mas eu comprei também Ethereum. E Ethereum, na época, o movimento que eu fiz para comprar Ethereum não foi para fazer um dinheiro, para vender mais caro do que eu comprei, mas sim porque a Ethereum estava oferecendo uma solução de rede muito boa para rodar smart contracts. As pessoas que queriam usar a blockchain da Ethereum para fazer outros projetos, era muito bacana. Então, fazia sentido eu comprar Ethereum naquele momento. Porém, nesse ano, eu julguei que já não faz tanto sentido ter uma exposição de Ethereum na minha carteira de criptomoedas, né? Cada vez mais eu quero ficar só com Bitcoin nessa área da minha carteira. E aí foi por isso que eu decidi vender parte dos meus Ethereums. Eu vendi em setembro, estava mais ou menos $4.000. E eu realizei uma parte que era mais ou menos meio Ethereum, deu R$ 14.000, mais ou menos. Eu vou mostrar o print aqui para ficar mais claro para você. E aí eu peguei essa grana e eu queria aplicar direto em Bitcoin. Só que eu não queria aplicar tudo de uma vez. Eu queria fazer tranquilamente, paulatinamente ao longo dos dias. E aí eu decidi investir R$ 500 por dia ao longo de alguns dias, para ver o que aconteceria. Beleza. Ao longo de setembro, quase metade de setembro, que eu comecei a comprar no dia 13 de setembro. Eu fui comprando ao longo de quase todos os dias, em outubro também. Só que agora, no momento que eu gravo esse vídeo, início de novembro de 2025, o Bitcoin está sendo negociado a mais ou menos $100.000. E isso fez eu tomar prejuízo em todas essas posições. Né? Por quê? Porque a curva que eu peguei, o preço médio do Bitcoin estava mais alto do que o preço que está sendo negociado agora. Pô, será que eu tomei uma decisão boa de fazer isso? Será que não era melhor eu ter esperado para comprar nesse momento agora, que o indicador de FIA Index está mais baixo? Será que não era melhor eu já ter comprado tudo num dia só para ter um prejuízo menor? É sobre isso que eu quero comentar contigo. A primeira lição que eu quero trazer aqui é o seguinte: eu já comentei com você aqui no canal sobre essa questão de Bitcoin. Uma das formas de você comprar Bitcoin é praticando o DCA, que é o Dollar Cost Average, que é a média de custo em dólar. O que você faz? Você faz compras recorrentes ao longo de meses, semanas, dias, depende de como você se organiza, e você fica menos exposto a essa variação do mercado, tá? E essa é a primeira coisa que eu tenho que comentar contigo, porque eu sempre me planejo para fazer um DCA. Então eu vou comprando devagar ao longo de vários dias ou ao longo dos meses. Pelo menos todos os meses eu compro um pouco, né? E aí a minha estratégia para essa grana foi essa. E no DCA, independente da janela que você pegue, se você pegar uma janela de 3 anos, nunca deu prejuízo. Você pode pegar qualquer janela para trás aí, nunca deu prejuízo. Então, você pode pegar a janela como se você tivesse entrado no all-time high de 2021, 2020 ali, e bota 3 anos para frente, fazendo DCA todos os meses, comprando, sei lá, $50 por mês, $100 por mês. Você vai ver quanto que vai estar a tua rentabilidade. Você sempre fica acima. Pelo menos foi assim até hoje. Eu acredito que vai continuar assim, por conta da forma que o Bitcoin funciona, né? Então, a minha cabeça é essa, é de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, é para coisa de mais de 10 anos. Então, eu não me preocupo tanto com essas variações em curto prazo. Pô, eu comprei um negócio mês passado. Mês passado, anterior e mês passado. Agora caiu um pouquinho, eu tô tomando prejuízo. Cara, para mim isso pouco importa, porque é a minha visão de longo prazo. Se eu tivesse com uma visão de curto prazo para fazer um dinheiro rápido, né, o que eu não acho recomendável, talvez eu estaria mais preocupado, mas nesse momento eu não estou preocupado, beleza? O segundo ponto é o seguinte: eu tenho a visão de longo prazo. Então, quando eu falo longo prazo, eu penso em 10 anos para frente. Se você olhar essa queda agora, que foi mais ou menos de $120.000 para $100.000, vamos considerar uma queda de 20%. Se você for pensar no gráfico do Bitcoin daqui 10 anos para frente, provavelmente se você ampliar o gráfico inteiro, você nem vai ver essa queda. Então, quando você pensa a longo prazo, você tem essas possibilidades. Quer ver? Faz um teste aí. Pega o gráfico do Bitcoin nos últimos anos. Eu vou pegar o gráfico e vou colocar aqui. Lá em 2017, que ele teve um all-time high na época de R$ 60.000, chegou a valer R$ 70.000, e depois caiu lá para a faixa dos R$ 15.000, R$ 20.000.
foi uma queda, cara, de 50%. De 50%. Mas só que se você olhar agora nesse gráfico, você vai ver lá que foi um pico, voltou um pouco, mas é como se fosse irrisório para a valorização que teve ao longo dos anos. Isso a gente está falando de menos de 10 anos para trás. Então, se você pensa no longo prazo, essas variações de curto prazo agora, como eu falei, pô, as últimas compras que eu fiz estão todas no prejuízo. Inclusive, eu esqueci de comentar aqui, quando foi em outubro, em setembro ainda, eu botei mais 3 mil reais ali para comprar mais bitcoins e fui diluindo isso ao longo do tempo. Então, eu comprei mais ou menos uns 18 mil reais ao longo desses 30 dias. Então, eu vou deixar a tabela aí, depois você soma. Então, ao longo dos próximos 10 anos, essa queda vai ser irrisória. Assim como se você olhar o gráfico para trás, parece que quedas absurdas no momento que você passa, ao longo do tempo elas quase não aparecem mais, principalmente se você olha para o longo prazo. O terceiro ponto que eu trouxe como lição disso, e pode ser uma lição para você também, é o seguinte, cara. Todas as vezes que eu olho para trás referente ao Bitcoin, eu me arrependo. Sempre me arrependo de não ter comprado mais. Pô, Alexandre, mas tem quedas ao longo do tempo? Sim, mas o meu pensamento é de longo prazo. Então, o meu sentimento é sempre de, putz, eu poderia ter exposto maior parte do meu patrimônio a esse ativo, né? Não só pela valorização, mas pelo que ele oferece de forma geral. Eu comentei melhor em outros vídeos, depois você dá uma olhada aí. Eu tenho certeza que vai agregar valor para você também. Então, é o seguinte... Se você pegou e comprou Bitcoin e tomou um prejuízo agora, você vai se arrepender ao longo dos anos de não ter comprado mais. Se o Bitcoin valorizou agora, nesse momento que você comprou, você também vai se arrepender de não ter comprado mais. Então, no final das contas, o sentimento é sempre de um arrependimento, né? Em 2020, vou contar uma história para vocês. Em 2020, quando eu voltei a morar no Brasil, eu tinha um dinheiro aqui no Brasil, mobiliei um apartamento que eu aluguei, e aí eu decidi comprar um carro. E eu comprei um Ford Ka, 0 km, à vista. Meu Deus do céu, cara. O carro custou 53 mil reais. Eu vou deixar um print aqui do carro. E o Bitcoin, na época, em 2020, nessa época, ele estava sendo negociado, a maior parte do ano, ele foi negociado a 10 mil dólares, abaixo de 10 mil dólares. Né? No final do ano, eu me lembro muito bem, quando foi mais ou menos outubro, novembro, que ele começou a subir muito, em 2020. Então, olha só, ao invés de eu ter comprado um Bitcoin inteiro, eu comprei um carro. Um carro que hoje, sei lá quanto é que vale, uma Ford Ka 2020. Mas tem outros fatores que influenciaram nessa decisão, que não vale a pena comentar aqui. Mas olha como eu me arrependo disso. Eu poderia ter comprado, sei lá, uma moto, cara, ou qualquer carro barato, e ter comprado meio Bitcoin por, 25 mil reais. E não foi a decisão que eu tomei, tá? Então... sempre que o tempo passar, daqui 10 anos, você vai lembrar do dia que você teve contato com o Bitcoin a primeira vez, que você ainda estava estudando, que você ainda estava entendendo a moeda e que você não comprou. E tu vai pensar nas coisas que você investiu parte da sua grana que valeriam mais Bitcoins do que você vai comprar no futuro. Né? Então essa é uma lição para você deixar presente na sua cabeça e estudar um pouco mais sobre essa moeda, beleza? Quarta lição. Quando você passa a pensar em Bitcoin. Alexandre, como assim pensar em Bitcoin? É possível isso? Ó, tem um livro que é muito bom, que se chama O Padrão Bitcoin. Depois você, sei lá, procura um PDF ou então compra na Amazon, que eu tenho certeza que vai gerar muito valor para você. Inclusive, acho que eu vou fazer um vídeo falando só desse livro. Cara, você pensar em Bitcoin, você não se preocupa tanto com o preço de compra do Bitcoin. Por quê? Porque o seu objetivo passa a ser trocar parte do seu patrimônio fiduciário para uma parte do seu patrimônio que vai ser não inflacionário, que seria o Bitcoin. Então, putz, beleza, eu estou numa moeda aqui que o Bitcoin vale R$1.000. Estou trocando essa moeda por Bitcoin. Agora ele está valendo 2.000, eu estou trocando essa moeda por Bitcoin. Agora vale R$1 milhão, eu estou trocando essa moeda por Bitcoin. Por quê? Porque o que eu fiz a partir do momento que eu entendi que o Bitcoin fazia sentido para a minha vida como investidor? Eu tracei uma meta de patrimônio a ser construído em Bitcoin. Então, enquanto eu não bater essa meta, cara, eu vou trocar o meu papel fiduciário por Bitcoin. E ponto final. Ah, o Bitcoin vai bater 10 milhões de reais. 10 milhões. Problema. Se eu não tiver chegado na minha meta, eu vou ficar trocando. Até bater essa meta. Por quê? Porque o Bitcoin ele serve muito como reserva de preservação de valor ao longo do tempo, cara. Pega uns 3, 4 vídeos que eu fiz aqui sobre Bitcoin e assiste. Ou então pega esse livro e lê. Você vai ver. Então, quando você passa a pensar nos seus ativos como Bitcoin, né, quando você passa por padrão Bitcoin, você não se importa tanto com o preço que você está pagando. É lógico
E você também, você vai usar uma estratégia de DCA, de repente você vai deixar uma reserva ali para aproveitar alguns momentos do mercado, como esse agora, que o Bitcoin está mais baixo do que a média dos últimos dias, mas você não vai ficar preocupado em tentar acertar o olho do mosquito do preço do Bitcoin, porque isso vai ser quase que indiferente lá no futuro. Beleza? Essas foram as 4 lições que eu separei para falar contigo aqui, mas eu quero que você comente aqui embaixo o seguinte, que você pense no seguinte: daqui 10 anos, você vai se orgulhar de ter tomado a decisão de começar a expor parte do seu patrimônio ao Bitcoin, ou você vai se arrepender de ter demorado demais para começar a comprar parte desse ativo para a sua carteira? É sobre isso que eu quero que você comente aqui embaixo.